celebra hoje a igreja a solenidade de Pentecostes. Festa antiga que já existia no mundo agrário, no qual viveu o povo de Deus durante toda a antiga aliança. De fato, quando o inverno estava por acabar, então a terra, umedecida pela água que se dissolvia, recebia a semeadura e daí a alguns dias se celebrava a festa das primícias. Foi justamente aí, nesse período, que o povo de Deus saiu do Egito e a Páscoa agrária se tornou Páscoa judaica. Nosso Senhor ressuscitou justamente aí, começando assim a Páscoa cristã. E é por isso que São Paulo diz que Cristo ressuscitou como primícias dos que morreram. Daí a 50 dias celebrava-se a festa das colheitas, em que o povo, muito alegremente, ia ao Templo de Jerusalém para apresentar ao Senhor o fruto do seu trabalho. Portanto, era uma festa muito alegre, até mais alegre do que a Páscoa. Era uma festa farta. E foi justamente nessa época que Deus entregara a Moisés a tábua da lei, os 10 mandamentos. É justamente nesse dia que Deus escolhe para se derramar sobre a igreja na pessoa do Espírito Santo. É por isso que o texto de Atos dos Apóstolos, que lemos na primeira leitura, diz: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, isto é, no cenáculo. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes inspirava. Queridos irmãos, aqui nós temos uma cena cuidadosamente construída por São Lucas. Chegando o dia de Pentecostes, estavam eles no cenáculo, aonde Cristo havia instituído a Eucaristia, aonde havia instituído o sacerdócio, junto com Maria, mãe de Jesus, e as santas mulheres, conforme nos diz o próprio livro dos Atos, uns versículos antes. E então vem um forte barulho como de uma ventania, chamas de fogo sobre as suas cabeças, e eles começam a falar em outras línguas, segundo a inspiração, o sopro do Espírito Santo sobre eles. Aqui o texto utiliza diversas vezes a mesma palavra, ventania, Espírito, inspirava. Todas essas palavras têm significados que são parecidos, porque espírito em grego pneuma
significa vento. Soprava uma ventania, um barulho forte, tão forte que todos os habitantes de Jerusalém, segundo São Lucas, se deslocaram para lá para ver o que tinha acontecido. Ficaram cheios do pneuma do Espírito Santo e começaram a falar segundo o que o Espírito lhes inspirava, o sopro soprava neles. Toda a imagem tem profundo parentesco com o livro do Gênesis. E é retomada por São João no Evangelho. Jesus sopra sobre os apóstolos, dizendo-lhes: recebei o pneuma santo, recebei o Espírito Santo. Aqui nós vamos ao livro do Gênesis, logo nos primeiros versículos, quando o texto diz que no princípio do criar de Elohim, os céus e a terra era um deserto e uma desolação, e uma ventania soprava fortemente sobre as águas. Este é o Espírito Criador que nós invocamos no canto de entrada da Santa Missa, dizendo: Veni Creator Spiritus, vinde Espírito Criador. Porque o Espírito Santo, com o Pai e o Filho, é aquele que fecunda de vida a terra. Todo o universo. Nós ouvimos isso no Salmo responsorial, quando diz: quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, encheu-se a terra com as vossas criaturas. Se tirais o seu espírito, o seu respiro, elas perecem, voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso espírito, o vosso vento, o vosso sopro, e renascem, e da terra toda a face renovais. É isso que Deus faz quando cria o homem, segundo o livro do Gênesis. Forma o homem do pó da terra e depois sopra em suas narinas o espírito vivificante. Sopra o pneuma, que lhe dá vida. É hoje, na festa de Pentecostes, que esse corpo de Cristo chamado igreja, disforme, ainda imperfeito, ainda apenas como um agrupamento social tão pobre e reduzido, sopra sobre ele o Espírito Santo para criá-lo, para vivificá-lo, assim como o Espírito Santo plasmou a humanidade santíssima de Nosso Senhor no ventre de Maria Santíssima. Agora, no cenáculo, junto com ela e as santas mulheres, ele plasma esse corpo que é a igreja, tornando-se ele mesmo a sua alma, o seu princípio vivificador. O Espírito Santo é a alma da igreja. O Espírito Santo é a vida de Deus na igreja. É o que faz a igreja não ser uma instituição morta. O Espírito Santo é aquele que faz com que ela tenha a vida divina. E é por isso que hoje a igreja, no Veni Creator, suplica: mentes tuorum visita, reple superna gratia, quae tu creatis pectora. Vinde, Espírito Criador, visitai.
a alma dos teus. Imple superna gratia, enche com a graça superior, a graça celestial, a graça de cima, o peito daqueles que tu criaste. Nós pedimos que o Espírito Santo nos encha, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos agir como se deve. Diz-nos São Paulo na segunda leitura que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ele é a própria graça incriada de Deus. Ele é a própria graça. E como graça incriada, Ele infunde em nós toda a graça. Tudo aquilo que vem junto com a sua presença divina. Sem o Espírito Santo nós não podemos nada. Sem o Espírito Santo nós somos terra morta, carne podre. Nós não conseguimos fazer absolutamente nada que nos convém. Quanto, queridos irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Quanto nós precisamos desse Deus escondido que vem a nós para fazer o que nos diz a sequência de Pentecostes. Dobra o que é duro, guia no escuro, aquecei o que está frio, lavai o sujo, regai o seco, curai o doente. Só o Espírito de Deus pode fazer isso conosco. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é a própria doçura, é a própria força. Assim como o vento é forte, como num furacão, como num tornado, a ponto de destruir tudo, a ponto de arrastar todas as coisas, a força do Espírito Santo em nós quer ser a própria constituição dinâmica da nossa vida. Ele quer ser essa potência que nos move. Sem a força do Espírito Santo, a nossa vida espiritual é tão somente fraqueza. Como eu vejo cristãos fracos. Cristãos que, apesar de orarem, oram mal, justamente porque a sua vida espiritual é raquítica. Quantos dizem para mim, por quê? O mal muitas vezes prevalece sobre mim. Será que Deus não é mais forte? Sim, Deus é mais forte. Deus é infinitamente mais forte, mas a força divina fica presa quando nós não fluímos do Espírito Santo. A força divina fica estancada. É quando alguém não vive de fé, não vive de esperança, não vive de caridade, não vive de Deus. Não é impulsionado pela própria força que é o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo em que ele é essa força onipotente, ele é manso como uma brisa que acaricia, cheia de ternura. Ah, como o Espírito Santo é gentil, como é cortês, como é amável. Ninguém mais doce do que ele, que só sabe agir sobre as almas dóceis, aquelas que se deixam conduzir por ele.
O Espírito Santo é a própria bondade que se esparge sobre nós com um óleo vivificador, que nos coloca em pé, que nos faz ter vida, assim como o vento espalha o pólen das flores e assim fecunda os campos. O Espírito Santo toma a vida eterna mesma de Deus, a zoe divina, espalha sobre as nossas almas, fecundando-as, gerando em nós Cristo, fazendo com que nós sejamos movidos por um impulso espiritual e interior que nos faça verdadeiramente entender como age a mão de Deus. Aqueles que não têm o Espírito Santo, aqueles que não são possuídos por Ele, têm uma vida espiritual apática, fria, talvez racionalista, quem sabe completamente sem graça, sem entusiasmo. Não é sem razão que depois de um século de racionalismo, de naturalismo, de indiferença, no século XX o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja de uma forma nova, para nos tirar da frieza, da indiferença e da apatia em que nos tinha jogado o racionalismo. Queridos irmãos, o Espírito Santo quer encher o nosso peito. Ele quer nos encher com a sua graça. Ele quer fazer com que o nosso coração transborde com a sua alegria. É por isso que a igreja emprega esses 3 verbos na primeira estrofe do Veni Creator. Veni, imple, visita. Vem, enche e visita. Vem, enche e visita. Embora Ele esteja aqui porque é Deus e, portanto, onipresente, Ele precisa vir. Como a água está presente numa fonte, mas que precisa vir para fora. Vem, enche, como a água de uma ponte que enche um poço. Visita, como a água que enche um poço e transborda, e se torna visível, se torna discernível para nós. Nós precisamos que o Espírito Santo nos encha, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser mergulhados no Espírito Santo, a fim de que nós saibamos e experimentemos a ação de Deus em nós, a própria ação de Deus em nós. Hoje é Pentecostes. Deus quer te tirar da tua incredulidade, Deus quer te tirar do teu ceticismo, Deus quer te tirar desta tua mente analítica, desta tua mente observadora, desta tua mente crítica. Deus quer se dar a você na pessoa do seu Espírito, para fazer com que você entenda o que é a vida sobrenatural. Sinta a pressão de dentro para fora que o Espírito Santo desperta em seu íntimo, para te encher, para que você seja cheio de fogo. No princípio do criar Elohim, os céus e a terra era um deserto e uma desolação. E o vento de Deus, a ruá de Deus, soprava sobre as águas, e disse Elohim: faça-se a luz.
Eles ficaram cheios do Espírito Santo, e línguas como de fogo se repartiram sobre eles. Faça-se a luz. A sua mente se encheu de luz e o seu coração se encheu de calor. A sua mente se encheu de fé sobrenatural e o seu coração se encheu com o fogo da caridade. É tudo que nós podemos pedir para Deus nessa festa de Pentecostes. Vem, enche e visita. Com a tua luz e o teu calor, para que eu possa experimentar de ti, estar debaixo do teu controle, e ser como esses homens que, surtados de alegria, saem pelas ruas de Jerusalém, proclamando as maravilhas de Deus, para o maravilhamento de todos aqueles que conseguiam escutá-los em sua própria língua. Que o Espírito Santo de Deus encha a tua vida, encha a tua alma, e possa fazer de você cada dia um homem, uma mulher totalmente tomado pela sua presença.